Nós vamos falar hoje sobre a mulher samaritana. O encontro que esta mulher teve com Jesus, que é o encontro que nós precisamos ter também com o nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou-se, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se junto à fonte por volta da hora sexta, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, último versículo: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Podeis assentar. Essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque encontros com Jesus é coisa gloriosa. A oportunidade que nós temos em nossas vidas de ter este encontro, você já teve um encontro com Jesus. Eu lembro o dia que eu entrei lá na sede, já disse isso aqui várias vezes, eu tinha 16 anos. Eu já tinha tido algumas experiências em igrejas, eu sempre nunca fui de outra religião, mas como eu mudava muito, meus pais mudavam demais, eu sempre ia numa igreja evangélica, desde os meus 8 anos. Mas com 16 anos, quando eu entrei ali na nossa igreja sede, e naquele dia, tinha recebido vários convites já para ir para a igreja, eu nunca ia, sempre dava uma desculpa. E eu lembro que naquele dia eu estava jogando videogame numa dessas casas, lan house, e um amigo meu foi de bicicleta: minha mãe está chamando você para ir na igreja. Naquela hora, hoje eu vou. Não sei nem que igreja que era, não conhecia a Formosa de Cristo. E quando eu cheguei lá, pastor Miguel ministrou naquele dia, foi o primeiro pregador que eu tive na Formosa de Cristo, foi o pastor Miguel. E no domingo eu já retornei, isso foi no sábado, culto de jovens, no domingo eu já retornei, pastor João pregou e nunca mais saí. Porque eu tive um encontro com Jesus. E eu tenho a certeza absoluta que você que aqui está, você também já teve um encontro com Jesus. Mas a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva, ela vai crescendo, né? Do primeiro dia que eu entrei na igreja, que eu vi ali o pastor ministrando, eu jamais ia imaginar que hoje eu estaria aqui como um pastor de uma igreja. Eu não tinha capacidade naquele dia de ter esse entendimento. Mas o evangelho, ele foi ganhando forma no meu coração, foi ganhando forma na minha vida, e eu fui tendo essa intimidade com Deus, e o Espírito Santo, ele foi trabalhando na minha vida. Por que eu estou falando isso? Você está com a sua Bíblia aberta? No versículo 4, o primeiro versículo que nós lemos, diz que Jesus fala assim: E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Era necessário para quem atravessar a Samaria? Jesus. E por que Jesus tinha que atravessar a província da Samaria? Se alguém lembrar das aulas que nós tivemos o ano passado aqui nas quintas-feiras, quando nós colocávamos ali um mapa geográfico da terra de Israel, nós iríamos entender que embaixo estava a Judeia, no meio estava a Samaria, e em cima de Israel estava a Galileia. E por ter essa dificuldade, essa briga, essa intriga entre judeus e samaritanos, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, era necessário, quando alguém ia da Judeia para Galileia, apesar de Samaria ser o caminho mais rápido, porque era uma linha reta, o que as pessoas faziam? Ela dava a volta, atravessava o Jordão 2 vezes, dava um balão assim, dava uma volta para não atravessar por Samaria. Chile, olha como Deus é maravilhoso. Aqui, ó, tá vendo? Aqui também, ó, Judeia, aqui está a Judeia, aqui está Samaria, Galileia está lá em cima.
O texto diz que Jesus precisava ir para a Galiléia. Ele estava aqui, ó, na Judéia. É tudo igual as imagens, tá? Ó, Jerusalém aqui, ó. Só que tá vendo que tem uma cadeia de montanhas aqui do lado? Então, se eles fossem em linha reta, era mais rápido. Só que aqui no meio tinha Samaria. Quem que era Samaria? Pode deixar essa imagem, tá, Chile? Quem que era Samaria? Os samaritanos eram, para os irmãos entender, quando teve a divisão das tribos, as 10 tribos do norte, quando elas foram levadas em cativeiro pelo rei da Síria, esse rei da Síria, ele começou a misturar os povos. Ele pegou os israelitas, as 10 tribos do norte, as outras nações que eles conquistavam, e eles misturou ali, para o povo perder a identidade. Então quem eram os samaritanos? Eles eram israelitas misturados com outros povos, só para os irmãos entenderem. E havia uma rixa, uma briga muito grande entre judeu, aqui do sul, e os samaritanos, ali no meio. E a Galiléia era a província mais pobre de Israel, eles ficavam lá no fundo. Por isso que falaram, certa vez um discípulo chegou, né, antes de conhecer Jesus, e falou: por um acaso, pode vir algo de bom da Galiléia? Porque era o reino mais pobre, a nata mesmo estava aqui no sul, na Judéia. Só que muitas das vezes os judeus, para ir para a Galiléia, que também era judeu, em vez deles irem em linha reta por Samaria, eles vinham aqui por fora, ó. Eles faziam um caminho mais comprido para não ter que passar em Samaria. Porque um judeu passando em Samaria, ele seria hostilizado, ele seria muitas das vezes agredido, né? Teria uma rixa muito grande. Mas você leu comigo na Bíblia que Jesus fala: era-lhe necessário passar por Samaria. E diz até aqui no texto, né? Chegou, versículo 5, chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar. Está vendo aqui em cima, ó? Sicar, dá para ver até o nome da cidade aqui, né? Então o que Jesus fez? Ao invés dele dar essa volta, né, como era de costume dos judeus, ele vai em linha reta. Porque era necessário Jesus passar por Samaria. E por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque em Samaria, nesta cidade chamada Sicar, havia uma mulher samaritana, que precisava ter um encontro com Deus. E eu glorifico o nosso Deus, por quê? Porque às vezes a gente vê pregadores hoje que só quer saber de multidões, só quer saber de pregar em igrejas grandes, igrejas famosas, né, que tem um grande nome, um grande rebanho. Mas eu aprendo com Jesus que ele, muitas das vezes, ele deixava as multidões, e os seus melhores sermões, as suas melhores pregações, os seus melhores ensinamentos, foi dado para uma pessoa só. Se você for ler o capítulo 3, o que nós encontramos ali? Nicodemos. E agora no capítulo 4, nós encontramos a mulher samaritana. Então era-lhe necessário passar por Samaria. Assim como foi necessário você estar hoje sentado nesta cadeira, neste banco, nesta igreja. Talvez não era para você estar aqui, você relutou até o último instante, a última hora, mas o Espírito Santo de Deus, ele tocou no seu coração, e foi necessário você estar aqui nesta manhã, porque aqui nesta manhã o Senhor Jesus quer ter um encontro contigo. Porque estes encontros com a presença, e eu falo muito da presença, graças ao nosso irmão Jonathan, né, o livro que ele me deu, que fala sobre a presença de Deus, e a Bíblia toda ela fala sobre presença, e nós precisamos entender que se nós não tivermos a presença de Deus em nossas vidas, nós falhamos. Porque muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos que as dificuldades, os problemas, nós deixamos que as situações que nós estamos passando, enfrentando, e este ano foi o ano passado, aliás, foi um ano muito difícil, mas foi necessário nós passarmos por tudo isso e continuarmos com a presença de Deus. E diz a Bíblia que quando eles chegam nesta cidade chamada Sicar, Jesus fala para os seus discípulos irem até a cidade comprar comida, e ele fica num poço.
que era um poço muito conhecido naquela região, que foi um poço que o próprio patriarca chamado Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, cavou naquela cidade. E era um poço que naquela época, já há mais de 2000 anos, brotava água. Por quê? Porque foi um poço que foi cavado por um homem de Deus, e quando um homem de Deus ele coloca a sua mão em algo na direção de Deus, este algo prospera. E se você crer hoje nesta manhã, e você é um homem, uma mulher de Deus, aquilo que você colocar as tuas mãos este ano de 2026, vai ser acompanhado pela bênção de Deus. Mas o Espírito Santo me revela que tem pessoas aqui nessa manhã, ao ouvir esta frase que eu acabei de dizer, ela diz no seu coração: quem eu, Senhor? Não é possível. Tudo que eu faço na minha vida dá errado. Olha as situações, eu planejo, eu faço, eu tento executar, mas na hora H parece que tem um impedimento, alguma barreira e não dá certo. Mas o Senhor fala: é necessário você estar aqui nesta manhã para ouvir uma palavra da parte de Deus, que a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Então a sua mão, ela é abençoada sim, e por isso que nós estamos orando, porque se você acreditar que você é um fracassado, você vai ser um fracassado, mas não é o que a Bíblia diz para você. A Bíblia diz para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, por lutas, mas nas dificuldades e nas lutas que você tem passado, tem enfrentado, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você vai entender nesta manhã que você não é mais do que vencedor pelos seus méritos. Você não é merecedor pelos seus próprios méritos, mas você é merecedor pelos méritos de outra. O que foi ministrado aqui nesta manhã foi o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, que te proporcionou você ter este encontro com Ele, e através da presença de Jesus na sua vida, deste encontro, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a nossa visão, ela precisa mudar. Por que eu disse no início que a palavra de Deus, ela é progressiva? Porque na mulher samaritana foi dessa forma. Eu não vou ler o capítulo inteiro porque é muito grande, você pode ler na sua casa, mas diz que por hora da hora sexta, ou seja, meio-dia, Jesus sentou no poço. E nesta hora veio uma mulher samaritana tirar água. E o interessante, Franco, por ela ter ido neste poço ao meio-dia, quem já teve a oportunidade aqui de ir para Israel? Eu ainda não tive, vou ter, um sonho meu. Vocês acreditam que eu vou concretizar esse sonho? Oh, glória a Deus. Vamos viver os sonhos de Deus juntos, né? Quando a Bíblia fala os sonhos de Deus, Deus não sonha, né? Mas a gente fala nesse sentido que Ele vai abençoar os nossos sonhos, né? Ele vai colocar as suas mãos naquilo que eu quero. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para Jerusalém, para Israel, Ele vai me abençoar e um dia eu estarei lá, né? Nesse sentido. Mas Deus, Ele é tão bom que esta mulher, ela chegou ali por hora do meio-dia, e a gente vai entender por que ela foi meio-dia tirar água. Se você for discorrer aqui na palavra, você vai entender que ela tinha se casado 5 vezes. E aquele homem que ela estava morando naquele momento não era esposo dela. Jesus vai falar isso, versículo 17 e 18. Então o fato dela ir meio-dia tirar água, e não de manhãzinha junto com as outras mulheres, me faz entender que ela não era uma pessoa que as outras mulheres gostariam de estar junto. Ela era uma mulher que ela precisava ser tratada em algumas áreas. E às vezes nós criticamos a mulher samaritana, né? Porque 5 maridos, hoje já choca, né? Imagina naquela época. Mas se você for analisar a palavra, a parte do divórcio nunca partia da mulher, partia do homem. Então 5 maridos rejeitaram aquela mulher. 5. O porquê,
a gente pode deduzir muitas coisas, eu não vou entrar nesse mérito porque não vai dar tempo. Mas ela foi rejeitada 5 vezes. E por ela ter sido rejeitada 5 vezes pelos homens, ela tinha alguma coisa dentro dela que precisava ser tratada. Você imagina o sofrimento desta mulher. Uma mulher que teria muita dificuldade sozinha de trabalhar, de conseguir o seu sustento. Mas ela, naquele momento, ela estava ali meio-dia indo tirar água daquele poço, com a sua alma destruída, né? Porque você imagina você ser rejeitada tantas vezes, você ser humilhada tantas vezes, e quando você tinha ali a sua carta de divórcio, era apresentada para toda a cidade, e você era literalmente humilhado pela sociedade daquela época. Então era uma mulher que não podia se relacionar muito com as pessoas. Ela não foi lá 6 horas da manhã com o sol fresquinho, porque se ela fosse junto com as outras mulheres, provavelmente ela seria escorraçada. Então, enquanto as mulheres estavam fazendo a comida, ela foi com o seu cântaro ao meio-dia, 45 graus na sua cabeça, ela foi tirar água. E quando ela chega para tirar água, ela vê um homem judeu, Jesus. E quando ela se aproxima do poço, Jesus fala para ela: dai-me de beber. Ela leva um choque, porque ela fala assim: como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? A Bíblia fala, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E o que eu vejo em Jesus nesse instante, é que talvez se fosse um rabino, não sei se em Samaria tinha um rabino, alguém que estudava ali a palavra, eles criam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, alguém ensinava. Ao ver aquela mulher, o que aquele homem ia fazer? Ia se afastar. Mas Jesus, o amor de Jesus, aquilo que Jesus faz por mim e por você, meu irmão, não tem explicação. Porque às vezes eu posso olhar para mim e falar: por que Jesus me escolheu? Por que Jesus me ama? Por que Jesus me chamou? O que foi que Ele viu em mim? E aquela mulher, naquele diálogo, ela estava sendo transformada, né? Porque Jesus, Ele começa a puxar um assunto, a despertar uma curiosidade naquela mulher, e Ele fala: dai-me de beber. E quando a mulher fala: como sendo tu judeus me pede de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus fala para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 10. Por quê? Porque os diálogos de Jesus, a transformação, a progressão, esse entendimento da palavra na minha e na sua vida, ela vai acontecendo aos poucos, conforme nós vamos dando esta liberdade para o Senhor. Hoje nós entendemos o Espírito Santo, dando esta liberdade para o Espírito Santo transformar a minha vida. E Jesus começa a implantar este interesse na mulher. Porque ela diz: como? O Senhor não tem com que tirar água. Porque um judeu, ele não bebia nem num cântaro. Sabe aquele balde que estava sendo colocado? Se foi usado por um samaritano, ele não bebia. Então ela estava com essa visão. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja com uma visão. Jesus está falando uma coisa e nós estamos entendendo outra coisa. Você entendeu? Jesus não estava falando daquela água física. Por isso que Jesus fala: mulher, se você beber da água que eu lhe der, dentro de você fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela fala: Senhor, ela ainda não estava entendendo. Por que eu estou falando isso? Porque você às vezes está dentro da igreja e não está entendendo o agir de Deus na sua vida. Deus está te falando uma coisa e você está entendendo outra coisa.
coisa. Deus está falando para você, fica, e você está entendendo que é para você sair. Deus está falando para você, persevera, e você está falando, eu vou largar tudo, porque Deus está mandando eu largar tudo. Mas será que Deus está mandando você largar tudo, ou você está querendo entender a palavra do jeito que você quer? Porque eu não posso querer entender a palavra do jeito que eu quero, mas eu tenho que entender a palavra do jeito que Deus está dizendo. E para mim entender a palavra do jeito que Deus está dizendo, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso melhorar o meu diálogo com Deus, porque o diálogo desta mulher com Jesus, Jesus é tão paciente, né? Porque ele poderia falar, você não está entendendo nada, vai embora, não quero mais você aqui. Mas ele não, ele foi com todo o carinho, com todo o amor, com toda a paciência, com toda a dedicação, falando para aquela mulher, instruindo a vida dela, até que ela começou a entender que o que Jesus estava falando não era uma questão material, porque enquanto eu estiver na igreja, achando que as questões de Deus na minha vida se resolve com o material, eu vou perder muitas coisas, porque a minha visão, ela vai estar limitada nas coisas materiais. Mas quando eu entender que Jesus está falando comigo de questões espirituais, e a minha visão não tem que estar no material, mas tem que estar no espiritual, na sua palavra, eu vou começar a ter o entendimento que o meu crescimento nesta terra não é horizontal, mas o meu crescimento ele é vertical, porque quanto mais eu olhar para Deus e para a sua palavra, esta palavra ela vai transformar a minha vida. Porque a mulher samaritana, ela teve um entendimento progressivo, e quando Jesus fala para ela assim, quando ela diz assim, né, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos anunciar todas as coisas, e no versículo 17, 16, Jesus querendo aprofundar aquela conversa, ele tinha que tratar de questões dentro dela. E às vezes eu estou dentro da igreja, e há questões na minha vida que precisam ser tratadas. Antes, pode deixar este versículo aqui, tá, Shirley? Mas quando Jesus fala assim, olha, eu vim falar para você, mulher, da água, e eu vim falar para você do Espírito. Porque havia questões dentro dela que precisavam ser tratadas. E nas nossas vidas é da mesma maneira. Porque a água, ela regenera. A água fala de limpeza. A água fala de purificação. A água fala de transformação. E o Espírito fala de transformação, aonde o meu eu não alcança, porque a limpeza, muitas das vezes, ela pode ser exterior, mas interior é só o Espírito Santo de Deus que trabalha. Só que a água e o Espírito fala, desde lá de Nicodemos, sobre o novo nascimento, que é um trabalho em conjunto. É eu dando permissão para Deus trabalhar, e eu deixando o Espírito Santo de Deus regenerar a minha vida e o meu coração. E quando Jesus começa a falar com ela, né, sobre adoração, Jesus fala assim, chama o teu marido e vem cá. Porque ela queria experimentar desta água, no versículo 15, né? Eu quero, Jesus, beber desta água para nunca mais vir aqui tirar sede. Versículo 15, e no 16 Jesus fala, chama o teu marido e vem cá. E ela disse, eu não tenho marido. Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, que agora você tem, não é o teu marido. Essa era a questão que aquela mulher precisava tratar dentro de si, dentro do seu coração. Porque Jesus, quando Ele chama cada um de nós, às vezes a gente fala assim, né? Venha como está, fique como está. Não, você pode vir como você está, mas a sua vida ela tem que ser transformada pelo poder de Deus.
Então na vida da mulher era a questão do marido. Ela precisava acertar a sua situação conjugal ali com aquele homem, não sei quem que era aquele homem, mas ela precisava se acertar. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada. Às vezes a questão na minha vida não é conjugal, mas eu sou uma pessoa que eu vivo mudando de igreja toda hora. Eu estou na minha 5ª, 6ª igreja, e toda igreja que eu vou eu acho um problema, eu acho uma dificuldade, e o primeiro problema, a dificuldade que eu vejo naquela igreja, naquele pastor ou naquela liderança, eu saio. Às vezes eu não consigo me firmar no emprego, porque eu vivo batendo a cabeça aqui e acolá, e eu não consigo me firmar no emprego. Às vezes eu não consigo entender qual que é o meu ministério, o meu chamado, porque uma hora eu estou aqui, eu estou acolá, e eu não consigo fazer nada. Às vezes eu começo a primeira faculdade, a segunda, a 5ª faculdade, e eu não me decido o que eu vou ser na minha vida. Há situações dentro das nossas vidas que o Espírito Santo de Deus quer resolver hoje. Porque eu preciso entender que eu preciso de uma mudança. Eu preciso entender que eu preciso de uma transformação. E não pense você, por eu ser o pastor da igreja hoje, eu sou uma pessoa perfeita, que não tenho nada na minha vida que precisa ser tratada, não. Muito pelo contrário, eu preciso ser tratada ainda com mais rigor, porque a quem muito é dado, muito é requerido. Então, eu não estou falando aqui de pessoas específicas, mas de toda a igreja. Todos nós precisamos ser tratados em alguma área na minha vida. Porque o problema desta mulher, se você for analisar, já vou encerrar, meia horinha de palavra nós estamos aqui agora, mais 5, 10 minutos, nós já encerramos. Eu vou entender que as questões que aquela mulher estava precisando, primeiramente, era ter o entendimento da sua identidade. Quem é você? Pensa um pouquinho na sua identidade, quem eu sou? Por que será que eu sou tão rejeitado em tantas áreas da minha vida? Por que será que eu começo uma amizade, né? Parece que aquela amizade vai progredir, de repente cai tudo por água abaixo. Porque a identidade na vida do cristão, ela é muito importante. Porque se o cristão não souber quem ele é, o que ele faz e para onde ele vai, quem ele é, o que ele faz e para onde ele vai. Se você não entender o propósito da sua vida, você pode estar na igreja e você pode estar como esta mulher samaritana. Ela estava confusa emocionalmente. Ela ficou com vergonha. Você viu que ela não trata muito do marido com Jesus, né? Quando Jesus fala assim, chama o teu marido e vem cá. E Jesus fala, você tivesse 5 maridos e o que agora você tem não é teu marido. Ela fala assim para Jesus, vejo que você é um profeta. Versículo 18, se não me falha a memória. Vejo que tu és um profeta. Aí ela começa a puxar o assunto de Jesus para outro lado. Ela começa a falar assim, Jesus, o judeu, vocês falam que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Mas os nossos pais nos ensinaram que é neste monte, o Monte Gerizim. Sabe quem era o Monte Gerizim naquela época? Sabe quando o povo de Israel saiu do Egito, do deserto, entrou na terra prometida, e Deus falou, vocês vão subir em 2 montes, metade das tribos vai subir no Monte Gerizim, metade das tribos vai subir no Monte Ebal, se não me falha a memória. No Monte Ebal vocês vão proferir as maldições, maldito aquele que desrespeitar seu pai e a sua mãe, e o povo dirá amém. No Monte da Bênção era o Monte Gerizim. Eles vão falar, bendito aquele que adorar ao Senhor, né? que ficar firme nos caminhos do Senhor, não adorar outros deuses. O povo dirá amém. Então era o Monte da Bênção. Então os samaritanos adoravam lá no Monte da Bênção, e os judeus adoravam em Jerusalém. Só que o que é identidade?
Jesus poderia ficar ali em cima do muro, como às vezes nós pregadores ficamos, né? Mas Jesus, ele é enfático: olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Posicionamento, identidade, ele sabia quem ele era. Mas ele olha para aquela mulher samaritana e diz: vocês adoram o que não sabem, mas é chegada a hora, e a hora é agora, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 23: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aquela mulher, quando viu os discípulos chegando, ela começa a entender, ela fala: olha, eu sei que quando o Messias chegar, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus olha para ela e fala: eu sou o que fala contigo. Esta mulher, ela teve uma transformação tão grande, que diz que os discípulos foram chegando, ela largou o cântaro, ela largou o seu cântaro no meio do caminho e foi correndo para a cidade. Porque ela entendeu naquele momento que a necessidade dela era outra. Ela foi para aquele poço com cântaro, porque a sua necessidade era física, era fisiológica, ela precisava daquela água. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, diz a Bíblia que ela largou o cântaro, correu para a cidade e começou a anunciar para todo mundo: vem e veja, este Jesus, este homem que veio lá da Judeia, ele tem dito tudo o que eu tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Toda a cidade correu até Jesus. Jesus teve que ficar 2 dias naquela cidade, porque aquela cidade se converteu. Por quê? Porque ela entendeu naquele momento que aquelas situações que ela estava passando, aquelas confusões emocional, espiritual, a sua vida que estava quebrada, recebeu um novo propósito em Cristo Jesus. E Jesus começou a falar: olha, a gente fica na confusão, essa igreja é melhor do que aquela, irmãos. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós estivermos aqui buscando a presença de Deus, em novidade de vida, em retidão, a presença de Deus está neste lugar. Mas você vai adorar a Deus aqui nessas 4 paredes, mas você vai adorar a Deus na sua casa, onde você estiver, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, e eu entendo que eu fui chamado com um propósito, eu fui chamado não para viver uma vida quebrada. Irmãos, não viva na igreja uma vida quebrada, seja transformado, que o evangelho na sua vida seja um evangelho de transformação, porque nós só teremos novidade de vida quando nós vivemos um evangelho verdadeiro. E para mim entender a minha identidade, para a gente encerrar, 11h47, eu preciso entender que eu sozinho eu não consigo nada. Na minha força eu não consigo nada. Porque toda a minha justiça, tudo que eu faço, está lá em Isaías, é como trapo de imundícia. Tudo que eu fizer na minha força e na minha vontade, nos meus méritos, não vale nada, porque eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Eu posso expulsar demônios em nome de Jesus e chegar na presença de Jesus, Jesus falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei, apartai-vos de mim. Porque para a minha vida ter um propósito, eu preciso reconhecer, como aquela mulher reconheceu, que eu estou quebrado emocionalmente. Tem vidas aqui nesta manhã que estão quebradas emocionalmente, mas o Senhor restaura. Tem pessoas aqui nesta manhã que estão quebradas espiritualmente. Anos você busca, anos você tenta se reerguer e não consegue.
Mas o Senhor fala: a fonte está aqui, ela jorra para a vida eterna. Ela não tem limite, ela não tem prazo de acabar, ela é eterna. E esta fonte, ela faz parte da sua vida, porque Jesus faz parte da sua vida, e Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Então eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou pequeno, mas eu preciso da ajuda de Jesus para me reerguer e viver uma vida abençoada, porque Evangelho é transformação. Fique de pé nesse instante, nós já vamos encerrar. Evangelho é transformação. E eu te convido neste ano de 2026 a entregar a sua vida para Jesus mais ainda. Por que mais ainda? Porque você sabe que você tem falhado em algumas áreas. Eu falhei em algumas áreas este ano, mas todo culto é uma oportunidade para viver esta presença de Jesus na minha vida. E não importa se você está aqui nesta manhã e você caiu. Se você caiu e você estiver disposto a se arrepender e começar novamente, você vai ter um Deus para te ajudar, e você vai ver que esta revelação, ela é progressiva. O Espírito Santo, ele fala que é o meu coração nesse instante. Tem vidas aqui que precisa acalmar o seu coração. Você está querendo absorver tudo de uma vez, e o Senhor fala: não, aos poucos. Deixa a água entrar, deixa a água limpar, deixa a água transformar, deixa o Espírito Santo, oh aleluia, habitar no seu coração, e você vai ver que progressivamente você vai crescer e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Que seja um ano abençoado para você. É o primeiro culto de muitos, mas cada culto, independente de quem estiver aqui na frente, irmãos, viva um culto, um dia de cada vez. Você faz muitos planos, e só uma coisa é importante: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Levante as suas mãos, vamos encerrar este culto. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Assim como esta mulher samaritana, Senhor Deus, muitas das vezes nós precisamos, Senhor, nos assentarmos contigo. Não na beira de um poço, porque nós não temos este poço, mas aqui na cadeira o Senhor falou, na minha casa, na minha cama, no meu sofá, aonde eu estiver. Eu preciso me assentar contigo e ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque o teu Espírito Santo, ele fala, e nós podemos falar: seja bem-vindo, Espírito Santo, fala com a minha vida, fala com o meu coração, direciona a minha vida. Senhor, como esta mulher samaritana, Senhor Deus, nós estamos quebrados em algumas áreas, algumas situações nas nossas vidas que precisam ser tratadas moralmente, espiritualmente, meu Pai amado, tantas áreas, Senhor, tristeza, angústia, depressão, coisas erradas que nós fazemos, Senhor, e que nós precisamos nos assentar junto contigo, Jesus, e consertar a nossa vida do teu altar. Porque não adianta, Senhor Deus, eu subir num altar quebrado, eu querer louvar quebrado, ou fazer a tua obra quebrada. O homem não está vendo, mas o Senhor está vendo, Senhor. E para quem eu tenho que prestar contas é contigo, ó Espírito Santo, é contigo, Deus Pai, ó Jesus Cristo, Santo de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, Senhor, que esta água volte a jorrar, Pai. Se houver alguém aqui seco, Senhor Deus, nesta manhã, que não tem mais bebido desta água, Senhor, que tem falado: a fonte secou, eu vou na igreja, já não sinto mais a presença, eu vou na igreja, a palavra já não fala mais comigo, eu vou na igreja, eu oro, mas eu não sinto a tua presença, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, como uma brisa suave, venha soprar na tua igreja, venha soprar nos corações, Senhor, porque não adianta, Senhor, eu não quero viver uma vida seca, sem sentido, sem propósito, sem a tua direção, sem a tua bênção, Senhor. É isso que eu peço para a tua igreja nesta manhã, Senhor, porque eu quero, meu Pai amado, que este culto não acabe aqui agora, na bênção apostólica, Senhor Deus, mas que continue nesta semana, continue nesses dias, e que o meu irmão e a minha irmã venha sair daqui
aqui, meu Pai, com a sua vida restaurada, porque teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o profeta que falou com aquela mulher que revelou a vida, mas principalmente tem um encontro com o Messias, com Yeshua HaMashiach, com Jesus, o Filho de Deus. Porque é a tua revelação que nós queremos, Senhor, mas no teu tempo, no teu direcionamento, Senhor, porque eu sei que eu não tenho estrutura, Senhor, para receber tudo de uma vez, mas aos poucos, Senhor Deus, que a tua água venha jorrar no meu coração, e que eu venha entender o teu propósito, e venha estar preparado para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Leva o teu povo em segurança, que seja um domingo abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado, em nome de Jesus, amém. Levante a sua mão bem alta. Quem precisar de alimento também, tá? Por favor, procure a igreja, tem bastante alimento lá em cima, procure, se você precisa, não fique em falta, a igreja está aqui para abençoar a sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Divino Espírito Santo, esteja com todos nós, e somente aquele que vai sair daqui neste lugar como aquela mulher samaritana, oh aleluia, querendo abrir a sua boca para testemunhar que Jesus é o Cristo, diz amém. Vai na paz do Senhor, aleluia.